Olá, sejam bem-vindos, alunos do ensino médio, a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e hoje o tema da nossa aula é as médias da estatística. Isso mesmo. Então, separe aí lápis, borracha, caneta e um caderno para anotações. Estamos aqui com a presença da professora Roberta. Oi, professora, tudo bem? Oi, professora Inês, tudo bem? Então, não esqueçam, aluno, essa aula é um pouco diferente, essa aula é gravada. Então, se você precisar pausar em qualquer momento para fazer alguma anotação ou voltar até o vídeo para ver alguma coisa novamente, sinta-se à vontade, ok? Vamos começar, professora Inês? Vamos, muito bem. Então, vamos ao nosso primeiro slide. Muito bem. Média aritmética simples. Então, quando nós falamos em média aritmética simples, nós estamos falando em uma medida estatística de tendência central. E ela é muito utilizada no cotidiano. Para o cálculo dela, nós precisamos efetuar uma divisão, aonde no numerador da fração tem o somatório dos dados e no denominador a quantidade de números que nós somamos. Então, observe que aqui a média é designada pela letra M e nós temos no numerador x1, x2, x3, xn, que são os valores dados, e embaixo nós temos n, que é a quantidade de valores. Então, no numerador, nós efetuamos a soma dos valores e no denominador, contamos quantos que nós somamos e vamos dividir por esta quantidade. Vamos ver um exemplo? Então, por favor, próximo slide para os nossos alunos. Exemplo 1. Em novembro, Carlos decidiu calcular o 13º salário, que é pago em dezembro, porque ele quer programar as compras de Natal, pagamento do IPTU, pagamento do IPVA. O 13º é a média aritmética do salário durante 12 meses, que é o salário do ano. Então, o Carlos pegou e juntou todos os comprovantes de pagamento e ele viu que ele recebeu R$ 250 em janeiro, fevereiro e março, R$ 300 em abril, 450 em maio, junho e julho, R$ 500 em agosto, 550 em setembro e outubro, R$ 700 em novembro. E ele sabe que ele não vai ter aumento em dezembro, isto é, então ele vai receber 700 em dezembro. A pergunta então é, qual é o 13º salário do Carlos? Muito bem, aqui então nós vamos fazer uma conta com a média aritmética simples. Então, por favor, o próximo slide. Então, vamos na média. Professora Roberta, dita para mim, por favor, os valores que ele recebeu em cada mês? Sim. Janeiro, fevereiro e março, R$ 250. Ok. Então, 250 mais 250 mais 250. Abril, 300. Perfeito. Maio, junho e julho, 450. Ótimo. Então, 450 mais 450 mais 450. 500 em agosto. Perfeito. 550 em setembro e em outubro. Então, 550 mais 550. Em novembro, 700. E em dezembro, como ele não teve aumento, também 700. Perfeito. Muito bem. Então, pessoal, em cima nós colocamos todos os valores dos salários e embaixo nós vamos, então, dividir pelos 12 meses do ano. Muito bem. Primeiro, a gente efetua a soma. Por favor, professora Roberta. 5.400. Ótimo. Então, eu vou ter 5.400 dividido por 12. Portanto, a gente sabe que a média dos salários será? R$ 450. Perfeito. Então, este é o 13º salário de Carlos. Então, por favor, próximo slide com a resolução desse exemplo para os nossos alunos. Então, se você quiser parar e dar mais uma olhadinha em como foi feito. Muito bem. Vamos continuar mais um pouquinho? Então, por favor, próximo slide.
Nós vamos agora para a média aritmética ponderada. Muito bem. Quando nós falamos neste tipo de média, nós estamos falando em uma média aritmética que ela é calculada multiplicando cada valor que você tem pelo seu peso ou frequência. Soma esses resultados e depois você vai dividir pela soma dos pesos ou das frequências. Então, observe que aqui nós temos o M, que representa a média aritmética ponderada. X1, X2, Xn são os nossos valores. P1, P2, Pn são os pesos ou as frequências. Então, observe que no numerador nós temos o peso multiplicado pelo valor ou a frequência. Depois, novamente, todos eles são somados. E embaixo a gente divide pela soma dos pesos ou das frequências. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro? Então, vamos lá. Exemplo 2. No exemplo 2, os radares da cidade Asa registram a velocidade dos veículos que trafegam por suas avenidas, cuja velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Os registros do radar permitiram a elaboração do seguinte gráfico. Então, observe no gráfico que no eixo X nós temos a velocidade, 40, 50, 60 e 70. No eixo Y, nós temos a quantidade de veículos e que está explicitada sobre cada uma dessas colunas. Então, para 40 km por hora, foram registrados 2 carros, para 50, 4 carros, para 60 e para 70, 2 carros. Então, essa quantidade de veículos é a frequência ou o peso para cada velocidade. Aí, nós temos 2 perguntas. Qual é a velocidade média dos carros na Avenida de Asa e quantos carros serão multados? Muito bem. Então, vamos resolver? Então, próximo slide, por favor. Eu vou, então, na média ponderada. Professora Roberta, por favor, a primeira coluna. São 2 carros a 40 km por hora. Perfeito. 4 carros a 50 km por hora. 2 Depois? carros a 60 por hora. E mais 2 carros a 70 km por hora. Muito bem. Então, esse é o nosso numerador. E embaixo eu vou copiar os pesos ou as frequências. Então, 2 mais 4 mais 2 mais 2. Muito bem. Para resolver, primeiro eu vou multiplicar no numerador. 2 vezes 40, 80, mais 4 vezes 50, 200, mais 2 vezes 60, 120, mais 2 vezes 70, 140. Vou somar embaixo. 2 mais 4, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Agora, eu vou somar em cima. 80 mais 200, 280. 280 mais 120, 400. 400 mais 140, 540. Então, a média é 540 dividido por 10, que é só cortar um zerinho? Isso mesmo. Então, nós vamos ter que a velocidade média dos carros da cidade Asa é 54 km por hora. Muito bem. Então, uma pergunta eu já respondi. A outra pergunta é quantos carros serão multados, certo? Professora Roberta, qual que é a velocidade limite? 60 km por hora. Muito bem. Então, se a velocidade é 60 km por hora, observe que nós temos 2 carros andando a 70 km por hora. Muito bem. Então, serão multados 2 carros. E aí, será que você entendeu? Será que ficou claro a diferença entre média aritmética e média ponderada? Bom, por favor, coloque a resolução deste exemplo 2 para os nossos alunos.
Ótimo. E agora, professora Roberta? Agora é o nosso momento da atividade. Então, preste atenção que a professora Inês vai ler 4 atividades para vocês, explicar cada uma. Aí você vai pausar o seu vídeo, vai resolver a atividade, para depois ver a resolução da atividade com a professora Inês. Vamos começar, professora Inês? Vamos. Então, por favor, atividade 1 para os nossos alunos na tela. Na atividade 1, Luiz, de 16 anos, está no ensino médio e tem muitos amigos. Carlos tem 15 anos, o João tem 16, o Bruno tem 18 anos, Juan também 16, o Kaique tem 18, o Jonas tem 15. E o Luiz ainda tem um amigo especial que tem 22 anos. A pergunta é, qual é a idade média de Luiz e seus amigos? Então, média aritmética simples. Muito bem. Atividade 2. Na atividade 2, Ana Clara prestou serviço durante uma semana na padaria. Ela recebeu por dia trabalhado. Segunda-feira, R$ 56,00. Terça e quarta-feira, R$ 57,00. Quinta-feira, R$ 52,00. Sexta-feira, R$ 58,00. E sábado, R$ 62,00. Qual é o salário médio de Ana? Média aritmética simples, hein, pessoal? Atividade 3. Na atividade 3, é uma atividade muito parecida com o meu segundo exemplo, hein? Agora a cidade chama Blitz. Os veículos trafegam na avenida e agora a velocidade máxima permitida é 50 km por hora, que é registrado pelos radares. Um levantamento permitiu a elaboração do seguinte gráfico. Um carro a 40 km por hora, 5 a 50 km por hora, 1 a 60 km por hora e 3 a 70. Opa, aqui, média aritmética ponderada. Então, eu quero saber a média da velocidade e quantos carros serão multados, ok? E atividade 4 e última. Maria Lúcia estuda no ensino médio e a sua professora de matemática informou como será calculada a média do bimestre. A avaliação mensal tem peso 3, o trabalho peso 1, a avaliação bimestral peso 4 e as atividades peso 2. As notas que a Maria Lúcia tirou foram: na avaliação mensal, nota 6. No trabalho, nota 5. Avaliação bimestral, nota 7. E nas atividades, nota 6. Média aritmética ponderada, hein? Qual é a nota do bimestre? E agora, professora Roberta? Agora é o momento de vocês executarem as atividades. Então, pausem o vídeo, tentem resolver cada uma dessas 4 atividades. E quando você terminar de resolver, lembrando que você pode voltar a qualquer momento, se você precisar, né? Para ler o enunciado e coisas do tipo. Quando você terminar de resolver, você vai apertar play novamente e vai ver a resolução com a professora Inês. Então, vamos para o momento da resolução das atividades. Slide na tela, por favor. Voltamos. E aí, vocês conseguiram resolver todas as atividades? Acharam fácil? Acharam difíceis? Se perderam no meio do caminho? Será que vocês acertaram tudo? Vamos conferir com a professora Inês? Vamos lá, professora Inês, vamos resolver? Vamos. Então, slide da atividade 1, por favor. Vamos, então, verificar qual é a idade média de Luiz e dos seus amigos. Então, próximo slide, para eu poder calcular para os nossos alunos. Média aritmética simples. Professora Roberta, diga as idades para mim? Sim. Luiz, 16. Carlos, 15. Ok. João, 16. Bruno, 18. Juan, 16. Kaique, 18. Jonas, 15. E o amigo especial que você não colocou o nome, 22 anos. Perfeito. Então, embaixo, nós vamos somar pela quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas nós estamos somando as idades. Muito bem. Professora Roberta, quanto deu no numerador? 136. Perfeito. Então, eu vou fazer 136 dividido por 8. 17. Perfeito. Então,
a idade média de Luiz e dos seus amigos será 17 anos. Então, por favor, a resolução da atividade 1 para os nossos alunos. Ok, pessoal? Média aritmética simples. Então, próxima atividade, atividade 2. Agora, vamos calcular o salário médio da Ana Clara da segunda-feira até no sábado? Vamos? Então, próximo slide. Professora Roberta, dita os valores para mim? Sim, segunda-feira, R$ 56, terça-feira, 57, quarta-feira, 57, quinta-feira, 52, sexta-feira, 58 e sábado, 62. Muito bem. Então, pessoal, no numerador nós colocamos os salários e nós vamos dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela trabalhou 6 dias nessa semana. Muito bem. Numerador, professora Roberta? 342. Ótimo. Então, eu vou ter 342 dividido por 6 e eu vou encontrar o salário médio? R$ 57. Perfeito. Isso significa que durante aquela semana o salário médio da Ana vai ser R$ 57. Então, por favor, a resolução da atividade 2 para os nossos alunos. Tá vendo, pessoal? É uma média aritmética simples, então nós poderíamos tirar todos esses salários de segunda até sábado e pagar 57 todos os dias para Ana Clara, que no total ela receberia os R$ 342 da mesma maneira, ok? Então, vamos para a atividade 3? Muito bem. A atividade 3, nós temos a cidade Blitz, certo? E aí nós temos um gráfico com as quantidades de veículos para cada velocidade. Então, nós vamos ter uma média aritmética ponderada. Então, próximo slide, por favor. E vamos, então, para o cálculo. Professora Roberta, dita as colunas para mim. Um carro a 40 km por hora. Perfeito. 5 carros a 50 km por hora. Perfeito. Um carro a 60 km por hora. Ok. E 3 carros a 70 km por hora. Muito bem. Então, em cima, nós colocamos as quantidades de carro como sendo as frequências. Então, eu vou repetir as frequências embaixo, no denominador, somando todas elas, certo? Muito bem. Em cima, vamos multiplicar? 1 vezes 40, 40, mais 5 vezes 50, 250. 1 vezes 60, 60. 3 vezes 70, 210. No denominador, 1 mais 5, 6, mais 1, 7, mais 3, 10. Agora, vamos somar em cima. 40 mais 250, 290. 290 mais 60, 350. 350 mais 210. Nós vamos ter o total de 560. Dividido por 10. Tá fácil, corta o zerinho. Então, a velocidade média, 56 km por hora. E também preciso falar quantos carros foram multados. Qual que era o limite da velocidade, professora Roberta? 50 km por hora. Muito bem. Se a velocidade limite era 50, eu tenho um carro a 60 e 3 carros a 70. Então, no total, 4 carros serão multados. E aí, você acertou aí em casa, pessoal? Ficou alguma dúvida ainda? Então, vamos para a última atividade. A resolução primeiro da atividade 3, muito bem. E vamos então para a nossa última atividade. Atividade 4. Vamos, então, calcular a média do bimestre da Maria Lúcia? Média aritmética ponderada. Então, próximo slide, por favor. Professora Roberta, dita para mim. Avaliação mensal, peso 3, nota 6. Perfeito. Trabalho, peso 1, nota 5. Avaliação bimestral, peso 4, nota 7. E atividades, peso 2, nota 6. Muito bem.
E embaixo vou repetir os pesos. 3 mais 1 mais 4 mais 2. Muito bem. Primeiro multiplicamos. 3 vezes 6, 18. 1 vezes 5, 5. 4 vezes 7, 28. E 2 vezes 6, 12. Embaixo, 3 mais 1, 4. 4 mais 4, 8. Mais 2, 10. Professora Roberta, quanto deu no numerador? 63. Muito bem. E 63 dividido por 10, nós vamos ter a média de 6,3 em matemática. Então, por favor, o slide da resolução da atividade 4, média aritmética ponderada. Espero que vocês tenham gostado da aula e entendido a diferença entre média aritmética simples e média aritmética ponderada. Professora Roberta? Pessoal, agora é a hora do fechamento. Então, é o momento de você procurar o seu professor e pedir para eles mais exercícios para praticar e tirar dúvidas com eles também, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até uma próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.